a ti, e ansiedades que estão dentro de mim. Ajuda-me, Senhor, eu preciso de ti, Jesus. Olha, precisamos de ti mesmo, Senhor Jesus. Precisamos, Senhor Jesus, da tua presença. Seja bem-vindo aqui, Senhor Jesus, Espírito Santo, nesse nosso bate-papo. Nós necessitamos de ti, Senhor. Obrigado a cada um de vocês que estão aí nos ouvindo. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse exato momento. Desculpe, já começou a chegar aqui. Já começamos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse exato momento. Tá bom, pessoal? Essas músicas que vocês acabaram de ouvir, que eu coloquei um pedacinho, o que é que eu vou falar? Porque esse é o meu propósito daqui pra frente. É do Marcelo Correia, ok? Marcelo Correia, ele é de Goiás, não sei qual a cidade que ele é, e eu quero agradecer a ele, ele mandou essa música para nós tocar. Ele é compositor e cantor, né? Ele é um intérprete da música, ele que compôs, e é uma alegria muito grande trazer essas músicas. No meu programa hoje de manhã, nós expomos três pessoas diferentes, 3 músicas diferentes, compositores e cantores, intérpretes. Então essa é a minha alegria. Se você tem alguma música, você quer compartilhar, pode trazer aqui que a gente vai mostrar ao mundo o seu talento, tá bom? Seja ela, pode ser também música circular, mas desde que não tenha conteúdos, né, que não constrói, né? Que não constrói, seja, né? Mas se for uma música com amor, né? Com romantismo, ou alguma coisa assim, né? Será muito bem-vindo, tá bom? Eu quero agradecer a nossa equipe. E de mais uma vez agradecer Papai do Céu pela sua grande oportunidade, agradecer por ele ter permitido que a nossa querida irmã Margarida esteja aqui conosco. Ela, nossa companheira fiel, está aqui nos ajudando sempre, trazendo uma palavra para você que está aí. Da outra vez que ela falou, teve algumas pessoas, várias pessoas se identificaram, né, e falaram sobre, né, mandaram mensagem para nós estamos muito alegres com isso. Nós vamos retornar ao assunto, tá bom? Nós vamos retornar, você tem toda a oportunidade aí de nos mandar mensagens. Nós estamos ao vivo agora no Facebook, você pode usar o próprio Facebook, ou você pode usar os nossos WhatsApp, tá bom? Eu agradeço, irmã, por favor, pode dar a sua entrada aí. Amém. Eu quero saudar a todos com uma boa tarde, né? A paz de Cristo para os que estão em Cristo Jesus, né? E estamos aqui mais uma tarde para enfatizarmos a continuidade da mensagem sobre o medo e a depressão. Como o Adriano já relatou antes, recebemos várias mensagens, e-mails, né, elogios. Muitas pessoas se identificou com a mensagem e pediu, né, foi a pedido dos ouvintes, dos participantes, que nós vamos retomar o assunto, porque pessoas que estão passando por essa situação pediu que dessemos continuidade a esse assunto que edificou a vida de muitas pessoas, e eu creio que hoje não vai ser diferente, né? O Senhor Amém. Jesus vai falar novamente com você através da palavra. Amém. Então, quero agradecer a todos a vocês e vamos começar aí batendo só pra você, hoje não vai demorar muito, tá bom, gente? Eu prometo. Nossos vídeos ficam um pouco longos porque a conversa é muito boa, né? E o assunto vai prolongando, vai se esticando. Perdoa o meu português. Ok, minha amada. Pode começar então. Com o que é que Deus colocou no seu coração? Como é que a gente vai? Pode começar. Então, irmãos, como nós vamos dar continuidade à palavra medo, né? Nós vamos entrar na Bíblia, agora no livro de Salmos, no seu capítulo 3, a partir do versículo 6,
né? Vamos aqui entrar por um caminho que o salmista Davi, vamos falar um pouco da história de Davi. Todos nós sabemos, né, que a história de Davi é uma história muito bonita, mas tem as suas controvérsias. Davi tinha os seus problemas psicológicos, pessoais. Ninguém é perfeito. Mas Davi, ele era um homem, a Bíblia relata que ele não tinha medo. Não é verdade? A Bíblia relata isso. O medo, esse problema aí, Davi não tinha. Esse problema Davi não tinha. E foi uma das coisas que qualificou o Davi como líder, para ser instituído como rei, né? Quando o Senhor, ele escolheu Davi, ele tinha coragem, ele não tinha estatura, não tinha porte físico de homem de guerra, ele não conseguia também segurar todos aqueles alforjes de guerra, como as armaduras, né? Eram muito pesadas, porque a Bíblia diz que ele era franzino, né? Tanto que o profeta confundiu, né? Ficou procurando quem eu vou ungir a rei, porque ele não via em Davi uma qualificação para ser rei e destruir Golias, porque Golias era um gigante. Todos nós conhecemos, até uma criança sabe essa história aqui. Mas o que qualificou Davi a ser chamado para a guerra foi a palavra que essa aí, ele não tinha medo. Né? Que quando nós sentimos medo, a tendência é nós colocarmos o problema maior do que ele é. O medo faz isso, né? O medo coloca uma lagartixa ou um besouro na frente de uma sombra, o reflexo dela é de um monstro, né? Quando você vai olhar, é uma pequena lagartixa, assim é o medo. O medo é uma sombra dos seus pensamentos, daquilo que é gerado dentro de você. E Davi, no livro de Salmo, por várias guerras que ele passou, ele poderia ser uma pessoa medrosa, ter medo de muita coisa, mas o constante diálogo que Davi tinha com o Senhor, como eu enfatizei no vídeo antes, que todos nós temos tendência a ter medo. Todos nós temos, nós somos ser humano. Porque talvez o ouvinte pode ouvir nós falarmos e dizer assim, não, mas todo mundo tem medo, isso é normal ter medo. É claro, é normal ter medo. É normal ter medo porque você não nasceu super-herói, não é verdade? Tudo é um propósito. Nós não nascemos super-herói. Você também não nasce forte. Quem faz você ficar forte são seus pais, são o ensinamento, são as experiências, são por onde você anda. É como uma criança, ela começa a engatear, ela sente medo. É natural que uma criança, ela começa a andar, os primeiros passos que ela dá, ela começa a andar de 4 pés. Ela se auxilia com as mãos para se locomover de um lugar para o outro. Mas depois ela já vai segurando nas coisas para andar. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos como essa criança. Primeiro nós somos carregados pelo Senhor nos braços. Não é verdade? Ele nos leva nos braços como bebezão, né? Depois, nós somos guiados pelo Espírito. Ali a gente já começa aquele processo de maturidade. O Espírito começa a guiar-nos e nós começamos a segurar nas coisas. Em que você segura? Vamos fazer assim, relativamente uma comparação. Em que você segura quando você começa a engatear essas coisas espirituais? Você se apega na oração, você sempre tem um líder por perto, né? Um pastor, uma liderança, a Bíblia, esses suportes que faz você segurar nas coisas para engatinhar. Mas haverá um momento que você vai ter que andar sozinho. Aí vem o medo. Não tem ninguém. Não tem ninguém por perto. Você já não engatia mais, já saiu do colo, já foi pro chão. Do chão você já segurou nas coisas. Depois você cria aquela liberdade sozinho. E sozinho, o Espírito Santo leva para o deserto. Sozinho, o Espírito de Deus leva para o deserto. Ele leva para o aperfeiçoamento. E lá é natural sentir medo? É natural sentir medo. Mas o que faz você perder o medo? É você atender
o chamado de ir. Você atendeu o chamado de ir, ainda você vai com um pouco de medo. Mas como eu disse, o medo é só uma etapa. Se você venceu a primeira experiência, na segunda experiência suas pernas vai tremendo, mas você cria um pouquinho mais de coragem. E Davi era esse líder escolhido por Deus, porque Deus sabia que por mais que Davi pudesse ter medo, o temor a Deus que Davi tinha no coração fazia com que o medo de Davi, se ele tivesse criação, coragem, porque ele fala no Salmo 3, no versículo 6, eu deitei e eu dormi e eu acordei, porque Deus me sustentou no meu sono, na minha cama. Eu não tenho medo. Ele disse, eu não tenho medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e estão ao meu redor. Ele disse, eu deitei. Olha, Davi, se nós olharmos os inimigos de Davi, uma pessoa dormir em plena guerra. Pessoa dormir em plena guerra, meu irmão. É levar chumbo. E o engraçado é que quando você não tem medo, quem vai estar do seu lado? São pessoas que não têm medo. Que não tem medo. Quando você tem medo, quem está do seu lado? Quem tem medo. Okay. Porque você vê quem Davi andava do lado dele, os caras eram fraquinhos, né? Quem andava do lado dele. Os caras rompiam, quebrava tudo, ia lá sozinho, né? Teve para buscar água. Nossa, é fantástico. É fantástico isso. Então ele disse assim, eu deitei e dormi. E eu acordei porque Deus me sustentou. Então, quando o medo é uma arma tão poderosa na mente das pessoas que ela cria uma barreira impossibilitando o ser humano de crescer em qualquer área, seja você cristão. Nós não estamos aqui falando sobre denominação, seja qual for a sua crença, seja qual for a sua religião, seja qual for o seu propósito, você nunca coloca a palavra medo na frente, porque o medo paralisa as pessoas. O medo ele faz você regredir, ele não deixa você evoluir. Ele é como uma parede de concreto. E quanto maior for o medo, maior será a sua dificuldade de crescer. Certo? E quando Davi disse, milhões de pessoas ou milhares se puseram contra mim, estão tudo ao meu redor, elas estavam mesmo ao redor de Davi, porque Davi tinha que conquistar reinos, né? Tinha que conquistar nações, fazer aliança com reis diferentes. E essas alianças, irmãos, elas eram conquistadas pela guerra. Então, que Deus escolheu, a Bíblia diz, Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Davi não precisou de uma arma de guerra. Ele disse para o gigante, você vem a mim com armas de guerra e eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Amém. Aleluia. Olha a diferença. Ele veio com toda a aparelhagem de guerra para enfrentar um homem importante. Isso é lindo, né? Demais. Ele veio com toda a aparelhagem de guerra, por quê? Porque ele assolava o povo de Israel. Eles maltratavam, escravizavam, né? Gente, desculpa, eu vou cortar Sim, aqui agora, ok. veio isso na minha mente Por favor. e eu vou falar. E essa mesma guerra, irmã, está acontecendo agora. Sim. Essa guerra está acontecendo com esse vírus, batendo na cara de todo mundo. Então Yes. volta um pouquinho. Você falou aí, o Espírito Santo falando comigo aqui. Quando Davi chega lá, era um menino, fragino, não tinha preparo Frágil, nenhum. Enquanto lá estavam guerreiros e mais guerreiros, e o próprio Saul, que era um homem mais alto, o homem mais alto de Israel, Yeah. ok? Eles estavam com o quê? Com medo. Medo de um. Chega um que tem coragem e passa na frente de um batalhão. Olha que coisa bonita, gente. É pra gente usar isso hoje, gente. Usar no dia de hoje. Yeah. Sabe, nós podemos ir enfrentar esse vírus, enfrentar o desemprego, enfrentar os nossos problemas, enfrentar a nossa depressão, nossa ansiedade, o nosso medo, no nome de quem?
De Jesus. De Jesus, o mesmo que ajudou Davi, que é o mesmo que ajudou Davi lá naquela batalha. É só a gente clamar o nome dele, né, cara? No caso psicológico, a pessoa tem que avaliar, fazer uma autoanálise dele mesmo, né? Como o apóstolo Paulo diz, avalia-se o homem a si mesmo, faça uma avaliação completa da sua vida e veja os seus pontos fracos e os seus pontos mais fortes. Porque uma certa feita, o Espírito de Deus falou para mim que a minha força estava na minha maior fraqueza, mas ele não dizia que força era essa que eu tinha. Eu nunca sabia que força era essa. Mesma coisa com Paulo, né? E a sua força está na sua maior fraqueza. Eu pensei assim, eu tenho tanta fraqueza, tanta falha que eu tô perdida. Eu não sei onde é que eu sou forte mais. Então, mas um dia ele resolveu dizer para mim, e você já falou isso para mim. Você já falou isso para mim várias vezes, né? Mas você nunca soube dessa conversa, assim. Porque eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de guardar muitos segredos das coisas do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus revela seu segredo para quem teme e guarda, né, irmão? Se você começa a falar segredo, daqui a pouco você já não sabe mais nada, né? Você não vai guardar mais nada, né? Então, com o tempo, o Senhor disse para mim assim, que onde a minha maior fraqueza estava na minha ignorância. Você tem que vencer a sua ira e a sua ignorância. Essa é a sua maior fraqueza. Faça dela seu ponto mais forte. Eu perguntei a ele. Aí o Senhor disse a mim, irmão, gente, ouvintes, isso é muito importante para você ouvir isso hoje. Se você é uma pessoa que ira com facilidade, fala precipitadamente, demasiadamente, você fala sem pensar, você ofende as pessoas, domina isso e faça disso o seu ponto mais forte. Equilíbrio. Deus disse para mim, eu te dei sabedoria tão grande, conhecimento que muitos doutores não têm e não aprenderam na faculdade. Se você usar ela, qualquer pessoa com grau de estudo elevado vai parar para ouvir você. Porque são palavras sábias, direcionadas por mim. Amém. Mas quando você usa os frutos da sua carne, a sua ira, que você explode e você começa a falar, você espanta todos de perto de você. Essa é o seu maior problema. É Salomão que fala, né? Que o tolo, por ficar quieto, se passa por sábio. E eu custei aprender isso, porque eu não vou assim expor, né? Nós vamos falar sobre a Bíblia, sobre um tratamento psicológico. Eu demorei a chegar a esse equilíbrio aí. Mas aqui no Canadá, como eu já enfatizei, eu aprendi muita coisa. O Adriano, ele me ensinou isso, ele falou isso comigo várias vezes. Eu sabia que era Deus que estava falando. E hoje eu tenho esse equilíbrio. Então, o que falta numa pessoa medrosa? Fala pra mim. O que falta numa pessoa medrosa? Essa pessoa que sente medo hoje pode estar me perguntando bem assim, mas eu tenho Deus, eu tenho fé em Deus. Mas a pergunta é, aonde a sua fé está te levando? Se você tem fé e tem medo, onde a sua fé está levando você? Avalia-se agora. Agora você se avalia as suas obras, os seus feitos, quem é você e onde a sua fé está te dando. Ou talvez a pessoa é tão ignorante que ele não consegue avaliar e distinguir uma coisa da outra. Mas Davi enfatizou bem claro que ele venceu Golias no nome do Senhor dos Exércitos. E o equilíbrio em todo. Eu tenho certeza que existia soldados na retaguarda de Davi para proteger ele caso ele ganhasse uma espadada e caísse lá, alguém removeu o corpo. Não é verdade? Já preparado, né? Gente, é o que se esperava, né? Por favor, uma pessoa que não foi treinada na guerra, estava lá no pasto. É um menino e brigar com um homem. É um menino franzino, estava lá no pasto tocando ovelha.
Ele não lutava nem nada, nem lutar não lutava, nem fazia artes marciais nem nada, não pegava peso. Vê um gigante daquele na frente dele e ele dizer assim, não, pode vir, vem com tudo que eu tô com Deus, eu tô indo. E uma pedra só. Foi certeira, ele caiu. Sem a ajuda de ninguém, tá? Que nome você pode dar a essa pedra? Coragem, determinação, ousadia e mais o quê? Visão de liderança. Não é verdade? Então nós temos que saber liderar nós mesmos, saber conduzir nós. E no livro de Mateus também, 14, no seu versículo 24, diz que Jesus, ele estava no barco, lá no meio do mar, e as águas açoitavam as ondas, porque o vento estava ao contrário. Imagina, hein? Você pode se ver hoje dentro de um barco que está prestes a naufragar, e o barco está indo contra as ondas, que o vento está ao contrário. Um vento ao contrário no mar pode causar um redemoinho, pode causar um tsunami, e o barco estava ali naquela loucura. Mas Jesus, né, na 4ª vigília da noite, Jesus se dirigiu para o meio do mar, caminhando por cima das águas. Tranquilo. Essa é ótimo. Tranquilo. Que é? Aí até eu dou desconto, que ele era o Deus, né? Agora eu acho que o mais difícil foi pro Pedrão, né? Pedrão. Não, eu não dou esse desconto, que hoje eu discipulando a menina, ela também deu essa colocação que você fez aí. Mas depois o Espírito de Deus falou para mim, não, tudo bem. Sim, ele era Deus, mas ele desceu na terra como homem. E o que estava andando sobre a água era carne e osso, e que respirava, que tinha necessidade de respirar. Ele usou fé e coragem. E mostra aí como... Você falou uma coisa muito importante. Volta de novo pro medo. Nós vamos pegando Pedro, fé bruta, uma pedra aí. Então eu vou, eu confio. Mestre, é tu? Peraí que eu tô indo Então Peraí que eu já tô indo ao seu encontro. eu imagino que ele pulou. Ele nem como se estivesse pulando em cima da terra seca. Ele não era meio delicado, não. Ele deve ter pulado mesmo. Pulou. Daí ele viu, mas daí o que aconteceu? Quer falar de Deus? Fala. Teve medo. Ele sentiu E o medo. que aconteceu no momento que ele teve medo? Fundou. Uau. Então Jesus... Aí você fala assim, mas ele andou sobre as águas porque ele era Jesus. Olha, não se esqueça de uma coisa. Jesus foi destituído lá da glória e foi gerado no ventre de uma mulher pecadora. Ele não foi gerado do pecado. Mas por que ele não foi gerado do pecado? Deus quer provar a você que tudo que Jesus pode fazer e vencer, você pode também. É isso que Deus quis provar. Jesus, ele sentia dor de dente, eu acho que sentia. Jesus defecava, Jesus fazia xixi. Jesus comia, Jesus chorava. Jesus trabalhava como carpinteiro, Jesus pagava impostos. Jesus pregava aos 12 anos. Jesus padeceu como homem. Nossa, você falou um ponto aí que poucas pessoas não param para falar. Não para pra pensar isso? Não para. Muita gente não pensa, né? Que só vê Jesus como ser supremo na terra, a carne. Ele era supremo, sim. Ele era um ser celestial, sim. Mas ele estava aqui como homem. O espírito dele era, mas a carne era gerada por Maria. Maria. É tanto... O espírito é de Deus, né? Que foi o espírito que veio. Mas a carne era de Maria. Os mistérios de Deus é tão grande que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não foi concebido pelo homem, tá? Ele foi concebido, mas para provar. O que Jesus quis provar? João Batista disse assim, vem um após mim que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito. Ele disse, ele vos batizará. Então, quando Jesus foi até João Batista, quem batizou Jesus? Quem batizou Jesus? João Batista. Por quê?
Se, Porque se o Espírito concebeu ele foi gerado pelo Espírito. Ele veio do céu, ele era o Filho de Deus, mas ele foi batizado pela mão de um homem. O que o batismo representa? Arrependimento de pecado, vida nova. Jesus precisava se arrepender de quê se ele não tinha pecado? Não, irmão, ele quis se colocar na sua posição. Oh. Eu venci, você vai vencer. Mas com uma coisa, você só vence comigo. É só com ele. Não existe vitória sem a luz de Deus, sem o auxílio do Senhor, né? A gente fala isso porque nós somos cristãos, né, irmãos? Então eles ficaram apavorados porque o mar estava agitado. E eles disseram, o que é isso? É um fantasma. Só pode ser um fantasma. É louco, vai andar no vento contrário, o mar está agitado. o barco tá para afundar. O barco veio uma alma penada aí. Você vê essa alma penada tranquila, assim, andando por cima das águas, como se não tivesse acontecendo nada. Só pode que é coisa de outro mundo. É surreal. Mas Jesus disse assim, sou eu, Jesus Cristo. Não temais. Fica com medo, não, sou eu. Viu? Tenha coragem. Sou eu, Jesus Cristo. Não tenha medo. E Pedro gostava muito de se aparecer, né? Não sei se... Era do nosso time, né? Pedrão. Pedrão é terrível. Pedrão já logo disse, mestre, eu morrerei contigo, mestre. E Jesus disse assim, Pedro, pera lá, Pedro, não se exalta, não. Baixa a bola aí, que você não é isso tudo, não. Quando antes o galo cantar 3 vezes, você vai me negar, nunca eu te negarei. Mas quando Jesus estava indo para o caminho do crucifixo e a mulher reconheceu Pedro, disse, pera lá. Ele parece com o mestre, que todo discípulo parece com o seu líder. Aleluia. Né? Todo discípulo parece com a liderança, né? Com o apóstolo, né? Com o líder. Aí, pera lá, essa conversa aí, ele fala como ele. Viu? Ele falava como Jesus. Ele anda como ele. Esse jeito aí é igual. Eu tenho certeza que é ele. Não sou eu. Eu não. Eu nunca vi esse homem antes. E o galo cantou. E você vê qual a diferença do Espírito Santo, né? Aí ele teve medo e negou. E negou a pessoa que ele mais amava. A pessoa que ele, tipo assim, ele negou. Ele teve medo. E se eu não me falha a memória, são 40 dias pro Pentecoste. Ali o que é que Pedro fez? Quando ele se enche do Espírito, o que acontece? O cara se levanta lá na frente, todo mundo lhe pega e fala, não, repreende todo mundo, cheio de autoridade. Cadê o medo? Ele não estava com medo? O Espírito Santo de Deus lança fora todo medo. E Pedrão foi andar sobre as águas. Enquanto Pedro fixava os olhos nos olhos de Jesus, enquanto Pedro olhava para os olhos de Jesus, ele estava andando tranquilo, olha, gente, como se ele estivesse andando aqui, ó, nesse solo. Quando Pedro olhou para Jesus, ele andava. Quando ele olhou para a água, ele afundou. Você sabe onde está a fonte do medo? É quando você olha para a impossibilidade. Uau. É quando você olha para a impossibilidade. Antes de você olhar para a sua impossibilidade, olha para um ponto de partida. Onde eu vou vencer aqui? Porque Jesus sabia para onde ele ia. Todos nós temos que ter metas, objetivo, direção e propósito. O medo, nós sabemos que o medo leva suicídio, o medo faz você retroceder. Nenhum soldado vai ser aliciado para a guerra se ele sente medo. Então você precisa fazer do seu medo uma coragem. Eu já senti medo? Missionária Margarida, como é assim? Você já sentiu medo, gente? Claro que eu sentia medo. Quando eu não tinha Jesus, eu era a pessoa mais medrosa do mundo. Eu tinha medo de lençol branco. Eu tinha medo de lençol, Adriano. O que o lençol branco vai fazer comigo? Mas eu tinha medo. E até hoje, vamos falar a verdade, todos nós,
passamos por algum medo, de uma maneira ou de outra. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu passo por medo, não é todos os dias, mas de vez em quando acontece alguma situação na nossa vida que dá medo, sim. Mas, se você permitir, eu acho que o medo também cai naquele vale de... Existe o medo, o desequilíbrio e a falta de auxílio. Um ditado antigo. O passarinho pode pousar na sua cabeça, ele não pode fazer ninho. Né? Então vem o medo, né? Vem o medo, você fica com medo ali. Mas daí o que é que você vai fazer? Não, opa! Não vou posso. Tem que olhar. E por isso que é a importância da nossa meta, né? Como você falou. E eu acho que é muito importante isso. A minha meta é aquela, minha meta é Deus, é o Senhor Jesus. Eu vou chegar lá porque Ele venceu. E a palavra dele falou, se eu me pegar com ele, se eu me fortalecer nele, eu vou vencer, eu vou atravessar essa escuridão. Eu penso assim. Também. Então, mas o que eu vejo também, de onde é criado o medo, gente, o medo, ele é consequência, ele sempre tem uma raiz. O medo tem uma raiz, a depressão tem uma raiz. Vamos supor, se você tem alguém que tem depressão na sua família, aquela depressão, ela não veio do acaso, não. Ela veio de um quadro de medo, porque a pessoa ou foi abusado... Tem uma história. Tem uma história. Você pode procurar na raiz da família daquela pessoa que você vai encontrar a consequência do medo e da depressão. Até a depressão, a clínica, que eu falo, o estado clínico, que clínico, o psicológico, ele é causado. Existem alguns casos que a gente vai falar cada vez mais sobre esse assunto, para você falar que os caras só falam de Jesus. Não. Existe sim depressões que já vem um caso clínico até de geração. Gerações. A mãe tá grávida, teve um trauma muito grande, aquela criança tem uma tendência muito grande a ser depressiva, a ter medo. Tem pessoas que não sabem que tem medo de água, por exemplo, né? Ou de alguma coisa assim. Pode ser na gestação, isso a ciência explica e eu respeito isso. Né? Então, existem alguns casos, gente, não estamos falando todos os casos, mas... Também, a maioria das pessoas que tem uma depressão, um trauma, uma ansiedade, isso é gerado por um trauma que ele passou. Né? Pode ser na infância, pode ser na idade adulta, né? Porque hoje estamos tendo pessoas que estão tendo depressões na velhice. Né? Daí, quando a família toda sai, é um trauma para ele. Ele não foi preparado para aquilo. Né? Estou falando no geral para a gente entender um pouquinho, né? Então nós somos, hoje não existe uma pessoa hoje que fala eu nunca tive depressão, ou de um grau grande. Sim. Ou um grau pequeno, nós somos vítimas dessa doença tão fatal, né? Que eu acho tão interessante que se fala tanto no vírus, né? E a depressão mata mais, ok? Eu tenho os números, eu vou trazer depois os números. Nos Estados Unidos é por segundo tentativa, por minuto suicídio, com faca branca, com armas brancas, ok? Daí tem os números que vai. Então hoje a depressão é uns que matam mais do que esse vírus que está por aí, né? E esse vírus ainda está piorando mais. Né? Esse vírus ainda está piorando mais. Antes você poderia ter outros motivos para ter medo. Não, hoje o vírus te dá várias razões para você ter medo de tudo. Né? Você tem medo de perder o emprego, você tem medo de sair de casa, você tem medo de ficar doente, você tem medo do seu filho ficar doente, você tem medo do seu pai ficar doente. É um fatores. Antigamente você tinha medo só de você, né? Digamos assim, uma doença terrível, que é a AIDS. Né? Eu tenho tanto medo da minha filha ou do meu filho pegar uma AIDS. Né? Hoje não, o vírus todo mundo tem medo. Né? Então é por isso que nós estamos falando sobre isso, porque a situação que nós estamos vivendo, né? O medo hoje está na nossa porta lá, ó. Tô aqui. Tô aqui. Vou ficar desempregado. Tô aqui. É medo, né? Então... eu estava assistindo um vídeo onde o homem se suicidou, sentou
E ele se suicidou porque que a esposa pedia dinheiro para pagar a dívida, ele não tinha. O menino chorava com fome, não tinha, ele tinha perdido o emprego por causa do Covid, né? Negócio do Covid. Então ele deu um tiro na cabeça e depois ele mandou o áudio pro amigo dizendo que ele não estava aguentando mais já. Eu não consigo trabalho, eu não consigo. Aí eu olhei para mim e falei assim, nossa, eu pensei algo assim, depois eu falei assim, ele ficou com medo. Mas é medo. Medo. É medo. Eu não vou ter força para superar isso. Se ele morrer, a situação não resolveu nem para ele, nem para ninguém. Piorou. Porque antes ele era o suporte daquela família que estava com problema. Covardia. E ele tinha esperança. Aí que atitude covarde. E o suicídio, gente, gente, me perdoa, nós estamos aí, talvez esse vídeo pode chegar e ajudar alguma pessoa, sabe, eu não critico você, meu amigo, tá bom, ou minha amiga, mas o suicídio tem vários fatores. Quem suicida, ele tem desespero pela vida, sabe, são fatos clínicos. O suicídio, você tem tanto desespero por viver, que a sua vida que você está vivendo não está satisfazendo e você não consegue viver pela metade, você quer viver intenso, né? Uma parte da ciência explica isso. Mas o suicídio, quando você faz isso, você destrói muitas pessoas, começando por aí. Né? Não é só a sua vida, vai ser destruída várias pessoas, né? E a solução não é essa, né? Não vai ser essa, porque você vai causar um mal pior para você, ok? A carne, né? A Bíblia fala de 60, 70 anos, né? Hoje aí a medicina está deixando nós ir um pouquinho mais para frente, não é isso? Nós já temos aí uma idade, mas a carne, ela é passageira. E a Bíblia fala que a guerra que nós temos aqui não é entre a carne, mas entre o espírito e principados e potestades. Não é isso? Então, se você acaba com essa carne, meu querido, que só é 70, 80 anos, digamos assim, agora você vai ficar com um espírito, com uma alma que é eterna. Daí você vai ter que prestar conta para a eternidade. Né? Daí, depois de falar em outras religiões, como por exemplo o espírita, daí o espírita já usa isso, dizendo que você vai passar por várias gerações levando isso. Né? Nós não acreditamos em reencarnação, mas você vai levar um problema seríssimo para a eternidade. Seríssimo para a eternidade. Você acabou com o problema da carne. Ok. Né? Mas a Bíblia fala que vai ter dores e rangeiros de dente depois da morte, para aqueles que não, né, aceitaram o Senhor Jesus Cristo. E todas as religiões. É um assunto muito relativo, porque a Bíblia diz que o suicida não herdará o reino de Deus, mas também nós não estamos aqui para entrar nesse assunto que não é da nossa não estou, porque eu não quero, porque é o seguinte, eu quero também respeitar, eu já ouvi muitas palavras sobre isso. Você tem uma pessoa que aconteceu isso. A única esperança nossa, que eu conheço várias pessoas que falam, cara, a gente nunca sabe que no último segundo, no desespero dele, ok? Ele reconheceu o Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos. E nós sabemos o quê? Que o amor de Cristo é suficiente, ok? É suficiente para perdoar qualquer pessoa em qualquer momento, desde que mesmo no último suspiro dele, ele clamou o nome do Senhor, o Senhor é capaz. Né? Nós temos relato de pessoas, vários relatos de pessoas, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais, porque isso é um lado espiritual também, né? O suicídio é muito 100% espiritual, eu acreditaria, né? E existe relato de pessoas que tentam se enforcar e se arrependem e não conseguem tirar o laço. Tem pessoas relatos de pessoas que tentaram, falaram que foi um peso tão grande puxando ele para baixo. Ele se arrependeu, colocou e foi pro lado. Ele se arrependeu na última hora. Falou que foi um peso tão grande que ele não conseguia tirar. Ele não conseguia tirar. Daí, na angústia, ele clamou o nome do Senhor Jesus Cristo. Daí o peso saiu. Então a gente já sabe que não é alguma coisa, né? Essa conversa não era para ir para esse lado, que eu não quero enfatizar o suicídio em si, ok?
Mas a gente vai conversando devagarinho sobre isso, com mais tempo. Vamos trazer outras pessoas com também expor isso de uma outra maneira, né? Mas, por favor, minha querida. Então, o que leva essas pessoas para esse quadro de depressão se chama destabilidade mental. A pessoa é destabilizado totalmente da sua capacidade de evolução. Ele se cansa. Esse quadro pode ser espiritual e também ele pode não ser espiritual, porque nós não podemos diabolizar tudo e espiritualizar tudo. Exatamente. Eu gostei dessa parte. Entendeu? Você não vai ficar diabolizando o quadro das pessoas, senão você vai querer dizer, o pastor, ele se suicidou porque ele estava com o diabo. A missionária se suicidou. Não sei, acho que foi ano retrasado, aconteceu isso no Brasil. Irmãos, a pessoa cansou, deu um estafe, ficou destabilizado, totalmente destabilizado. Por quê? Porque as pessoas são fardos, irmão. Nós nunca podemos levar um fardo além daquilo que você não aguenta. Sua mente vai dar um estafe, você vai cansar daquilo. Né? Você vai cansar. Então, essas coisas são doenças emocionais, não são espirituais. Existe esse quadro de depressão aí, de medo, que elas não são espirituais, são crianças que têm medo das pessoas, são crianças que apanham em casa, são criadas, são estrupadas, são abusadas, pessoas que são tem um quadro clínico assim, é doente, tem muitos líderes, pastores, pessoas do mundo inteiro doente, não sabe que ele é doente. Nem ele sabe que ele é doente. Ou tem, o que mais tem. É o que eu mais vejo. Né? Você tem que ter um olho psicológico para você detectar a doença de uma pessoa. A pessoa, por exemplo, que num discurso em público, a maneira que ele age, como ele fala, como ele responde ofensas. Tudo isso é um quadro psicológico. Ele tem que ser tratado porque ele é reconhecido. Você conhece uma pessoa curada na maneira que ele fala. Minha irmã, nós temos mais 10 minutinhos. Ok. Então isso hoje, aqui não é o lado espiritual que eu estou falando, é o lado psicológico. Okay. É quando a sua mente ela já está saturada de ver a mesma cena se repetindo ano após ano e você não sai daquele quadro clínico. Por exemplo, a pessoa é abusada na infância, aí quando vai na adolescência é abusado de novo, aí casa, o marido abusa de novo e continua o abuso, a consequência de abuso dentro da família. Por quê? Nós acabamos de falar. Pessoas com medo só se aproximam de gente medroso. Então, tudo aquilo que você planta e regra, você colhe. Então, o que falta uma pessoa que tem um quadro de medo e de depressão fazer para ele se ver livre disso? Se você tem um quadro de depressão, meu amigo, você não pode ficar trancado dentro do seu quarto horas e horas na frente de uma televisão, de um computador. Você precisa fazer um exercício físico. Se você tem um quadro de depressão, você tem que controlar a sua alimentação, porque hoje também a obesidade traz um quadro de rejeição, porque a mídia vende a mulher perfeita. E às vezes a mulher se sente rejeitada dentro do casamento, porque se sente mal com o espelho. Não pode usar uma lingerie bonita, porque eu sou gorda, eu sou assim, eu não tenho dinheiro, meu marido não... Às vezes o parceiro também não tem vigilância, né? Faz elogios a outras mulheres na frente da dele, ele não cuida da dele, mas elogia a dos outros que tá linda, mas aquela ali tá se cuidando. A dele tá naquele quadro ali, aguentando ele, né? Suportando as dores do lar, né? Nós vamos falar um pouquinho mais disso aí da próxima vez, que isso é muito importante. Nós estamos falando aqui, você entrou numa área que eu gostaria de... Nós vamos ter que falar sobre... Tirar um dia para falar sobre isso. Vamos tirar um dia para falar sobre isso. Me lembra aqui, vamos anotar. Nós estamos falando da pessoa que tem depressão. Isso é um quadro de depressão. Ok, agora vamos falar, da próxima vez vamos falar das pessoas que estão ao redor dela. Porque às vezes uma pessoa tem depressão e a outra, de vez de ajudar, piora.
Ok? A outra, em vez de ajudar, É piora. o que eu estou enfatizando agora. Não, foi o que você falou e A veio isso na pessoa minha não mente. ajuda. Ele não contribui. Ele vai colocando peso. Ele acha que a dona da casa, ela é a rainha do lar. Ela ora, ela jejuma, ela lava roupa, ela cozinha, ela vai no banco, ela faz favor, ela faz amor, ela beija, ela abraça, ela Faz não tudo, pode. faz Ela tudo. tem Toca. que ser. Tem que ser tudo. Olha, Eu não. Deixa até, você Então falou, você- lembrei aqui agora de uma amiga minha, só pra você ver. Eu quero conversar bastante, principalmente sobre a mulher. A mulher, ela tem de todos os lados, né? Mas sempre me lembrou agora que você falou, lembrei de uma amiga minha, que ela ficou com trauma, porque ela ficava cozinhando e a criança mamando nela. Sabe? Então é engraçado. Então tudo isso é muito difícil, né? E tudo geram traumas e consequências, né, na vida de todos nós. Cara, eu queria agradecer aqui, ó, queria agradecer ao pastor Erlândio, um beijão, meu amado, lá de Goiânia, a minha amada, querida Vânia, Toronto, o meu amigo Fernando Iris. Com certeza, irmão, o medo não é de Deus mesmo, né, irmão? É verdade. Ele até cita aqui... Lançar fora todo medo. Yeah. Se aperfeiçoa no amor de Deus. Ele até colocou aqui, ó, 2 Timóteo 1:7. Muito obrigado, muito bonito. Tem uma moça bonita aqui que você não conhece ela. Não. Você não conhece ela, não. A Marcilene Mota dos Santos. Ela é linda, filhona, né? é linda. Minha querida, um beijo pra você. Ela tá... Qual a cidade que ela fica? São Mateus. São Mateus, Espírito Santo. Eu vou conhecer essa cidade. Querida, muito obrigado por você estar assistindo a gente. Muito obrigado. Um beijo, eu amo sua mãe, ok? A serva de Deus está aqui. Marcilene. Marcilene? É. Marcilene é a Marciele. filha mais velha da minha amada amiga. Deus te abençoe, filha. Obrigado por estar conosco aqui. Querida, você quer finalizar? Quero finalizar. Finaliza e a gente vai orar. Nosso tempo. Desculpa, gente, que o nosso tempo aqui está limitado, Yeah. mas a gente vai voltar quinta-feira que vem para a gente continuar isso. Então você anota aí, convida seus amigos, pega aqui e manda para as pessoas que você pensa, vê que está precisando, tá bom? E já marca, já fica um compromisso. Eu, ela, você e o Espírito Santo e o Senhor Jesus, e você. Então, para fechar o assunto, o que eu aconselho a todos os ouvintes, né, é fazer uma gestão emocional. Amém. Gestão emocional é você administrar a sua vida e você olhar para o espelho e amar você. Você precisa se amar. Você transborda daquilo que você tem. Primeiro, Deus, a palavra de Deus fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas, o seu irmão a ti mesmo. Mas como você pode amar a Deus sobre todas as coisas? Você vai desbolsar o amor que você não recebe? Para você amar a Deus, você tem que se sentir nos braços do Pai. Você tem que sentir o afeto dele. Agora, pergunto, isso é interessante. Amar a Deus sobre todas as coisas, onde eu vou encontrar Deus? Do seu lado, na sua casa. Você, pai. Você, marido, esposa, irmão, filho. Você representa os céus na sua casa. Aleluia. Você é um representante de Deus. Amém. Jesus disse, eu tive preso, ninguém me visitou. Eu tive sede, ninguém me deu água. Eu estava nu, ninguém me vestiu. Eu disse, mestre, andamos contigo. E nunca vimos isso. Jesus disse, eu digo que qualquer coisa que fizeste a um dos meus pequenos crentes, está fazendo a mim. Olha para o seu irmão, não com olhar de julgamento, abrace. Porque o responsável da depressão, do medo, do suicídio, de várias coisas que existem no mundo, não é Deus e nem o diabo, é eu e você. Faça a sua parte. Amém? Ame. Amém, amém, amém. E é o mandamento, a minha religião é do Senhor Jesus Não Cristo. transporta isso, não diaboliza isso não. Não joga a culpa em Deus não. A mulher me perguntou essa semana assim, mas Margarida, tanta gente morrendo do Covid, onde Deus está? Eu fiquei calada. É isso aí. Mas, gente, Calada. o que Jesus ensinou é o amor, não é isso? É o amor. E se a gente ama, se nós amarmos todo o coração, cada vez mais a depressão vai diminuir. Sabe, nós amar o nosso próximo, sabe? Gente, quando você falou, eu vou terminar porque nosso tempo já está esgotado, tá bom?
infelizmente, mas é só para vocês ficar com vontade demais, ok? Quinta-feira, tá bom. essa serva do Senhor vai estar aqui trazendo mais uma palavra, continuidade. Então vamos falar só sobre isso. Psicologia sobre depressão e medo. Amém, amém. Mas só quando você estava falando, veio isso aqui no meu coração e eu vou falar aqui, tá bom? Ela estava falando, isso veio na minha mente aqui. Ok, para você lembra, eu tenho certeza que você lembra, porque eu tô velho e lembro. Tá velho. Tô velho e lembro. Quando nós éramos criança, você podia estar com o maior medo do mundo. Oh. Quando chegasse a sua mãe, o que acontecia? Eu criava uma coragem. Cara, pode ser o que for. Bicho papão, pode ser cachorro bravo, pode ser ladrão, pode ser bêbado, que a gente, quando era criança, tinha medo de bêbado. Pegou na saia da mãe, acabou o medo. A proteção. Você lembra disso, não? E se você não teve mãe, amigo, me desculpa, mas tem agora a salvação pra você. Eu vou te dar essa opção agora pra você, tá bom? E se você que já tá grande, barbado como eu, cabelo branco ou não tá, sabe quem vai tirar todo esse medo? Você, do mesmo jeitinho que você fazia com sua mãe, segurar na saia dela, pega no manto do Senhor Jesus Cristo. O mesmo manto que curou aquela senhora que estava com fluxo de sangue. Se você abraçar ele, só que Jesus é diferente do inimigo. O inimigo sai te puxando. Jesus fala, eu estou aqui, venha a mim, que eu vos aliviarei. Não é isso? Gente, o Senhor, nosso Deus, esteja com você. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus amigos que mandaram mensagem aqui, tá bom? A todos vocês, já falei o nome de alguns, outros que eu não falei, você me perdoa, te amo, em nome do Senhor Jesus. A minha querida irmã vai orar por você nesse exato momento, tá bom? E olha, aí tá passando a sua informação na tela, ok? Vocês estão vendo a informação da minha querida irmã. Se você quiser entrar em contato com ela, tá aí o telefone dela, ela é uma missionária, tá bom? Ela tá à disposição, ok? E se você quiser entrar em contato conosco também, tá o nosso telefone aí, temos o maior prazer. Nós temos vários pastores aqui em Toronto que estão conosco nessa jornada. Então, se você estiver aqui precisando, pode. Se você tiver em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, você precisar de oração, liga para nós. Se precisar de uma conversa, liga para nós, ok? Você está aí pensando em algo na sua vida, liga para nós, tá bom? Passa uma mensagem, tá? Eu te garanto que nós vamos procurar uma pessoa, vamos falar com você, ok? No nome do Senhor Jesus, irmã, por favor. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui no estúdio da Rádio Paz, Deus transmitindo a sua palavra, encorajando, Senhor, a esta pessoa, Senhor, que precisa sair da zona do medo, vencer a depressão. Deus, que o Senhor venha abraçar a causa de cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, enviar o teu socorro, o seu bálsamo, enviar a cura, Senhor, e que esta mensagem, ela possa, Senhor, de qualquer forma, auxiliar esta pessoa que precisa de ajuda. Nós agradecemos ao Senhor pelos nossos ouvintes, abençoamos eles, apresentamos cada um na mão do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. A todos uma boa tarde, fiquem com Deus, irmãos. Gente, eu tô sempre fazendo, vou continuar fazendo. Meu amigo, você que tá aí, um minutinho só. Você que tá aí, que tá afastado do Senhor Jesus. Uns chamam desviado, outros chamam afastado. Hoje é o dia, cara. Hoje é o dia, minha amiga. Okay? Hoje é o dia de você voltar pro Senhor Jesus. Não tô falando de igreja. Nós não estamos aqui falando de igreja, né, irmã? Nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos falando de religião. Estamos falando do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia de você voltar aos pés do Senhor. Se reconcilia com o Senhor. Se reconcilia com o Senhor. Agora, nesse exato momento, você pode orar da sua maneira. Fala com Ele. Pai, eu me arrependi e eu quero voltar para Ti. Quero confessar os meus pecados diante de Ti. Ok? E se você nunca teve essa experiência com o Senhor, a palavra de Deus fala que você tem que falar isso em voz alta para que todos escutam. Procure uma igreja na sua cidade. Se você não conhece, liga para nós. Eu vou achar uma igreja na sua cidade.
ok? Uma igreja honesta, séria, para você se congregar, tá bom? Mas é importante que você tenha esse encontro com o Senhor Jesus Cristo hoje, ok? Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, seu médico, seu psicólogo e a vacina do Covid. Eita glória! Em nome do Senhor Jesus. Também, irmãos, toda terça-feira estou na church, ali na 2125, na Weston Road, ao meio-dia, a partir do meio-dia, você pode conversar comigo ali, né, receber auxílio espiritual, oração, mas precisa ser agendado, tá, irmão? Amém. Só pela agenda. Obrigada a todos. Amém. A agenda está no nosso website, você pode procurar no meu website, a Rádio Estúdio Paz, está lá, Tosh Church, você entra ali e você pega toda a informação. Tá bom, gente? Fui! Deus abençoe vocês. Tchau. É um prazer estar com vocês. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia.